Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente, estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. Este livro terceiro é composto de 12 capítulos. Estamos agora, entramos ontem, no capítulo 5, que trata da quarta lei moral, que é a lei de conservação. Ontem nós vimos sobre o instinto de conservação e hoje vamos começar aqui o subitem que fala dos meios de conservação. Então, na questão 704, pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso, para que sobreviva? Resposta: sim. E se ele não os encontra, se o homem não encontra meio de se manter, de sobreviver, é porque não os compreende como tais, como meios para a sua sobrevivência. Né? Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. É por esta razão que faz a terra produzir, de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Só o necessário é útil, o supérfluo nunca é útil. Mas nós sentimos uma imensa necessidade de muitas coisas supérfluas. Por exemplo, muitas pessoas vivem hoje em dia sem redes sociais. Ela é fundamental para a nossa existência, para o nosso descanso, para o nosso trabalho. Bom, a não ser que a pessoa trabalhe como produtor de conteúdo para as redes sociais. Mas, até porque muitas pessoas hoje estão se desequilibrando no mau uso das redes sociais. Ou seja, mesmo algo que pode ser necessário num determinado ponto, até para a socialização, se a gente for dizer assim, as redes sociais foram muitíssimo importantes e são importantes sim, em inúmeros aspectos. Mas mesmo as coisas importantes, as coisas essenciais, elas têm que ser usadas na quantidade correta, porque senão, no excesso, podemos nos perder aquele mau uso e costumamos sempre trazer, né, esse exemplo. A água é vital para a nossa sobrevivência, mas se nós bebermos, e já aconteceu, não é? Nesses trotes de universidade, os novatos que entram, não é? Serem obrigados a beber litros e litros e litros de água, e já houve óbito por água. Por água. O organismo não consegue mais metabolizar e vamos dizer que se afoga, né? Se afoga. Não que seja um afogamento, estamos apenas fazendo um jogo de palavras, talvez. Bem, vamos repetir aqui. É por essa razão que Deus faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário: comida, material para roupa, material para as residências, meios de produção.
Tudo isso a natureza fornece. Mas tem a indústria. Sim, e a indústria começa onde? Não começa na natureza? Até as máquinas da indústria vêm de onde? Vêm das jazidas de minério, não é? Então, quem fornece? Tudo é Deus. Então, Deus faz a terra produzir o necessário para fornecer a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é útil. A pessoa tem 2 carros, 3 carros, uma casa, 2 casas. Mas não deve ter? Livre-arbítrio, cada um faz o que quer. Mas não vamos esquecer o que dissemos há pouco. O excesso pode nos fazer mal e nos fazer perder vamos dizer assim, a visão nítida e ficarmos lá com visões contaminadas pelas nossas fantasias do ter. Né? E hoje em dia, não é? Estamos num século que ter, não só ter, como mostrar, tirar selfie, postar vídeo, é esse excesso que estávamos a falar da rede social. A rede social é maravilhosa, as redes sociais, não é? Como a energia atômica é maravilhosa, mas o homem fez a bomba atômica. Então, os recursos, eles são neutros. Não é? Voltando aqui. Necessário e supérfluo. É claro que quem vive necessitada do supérfluo não vai perceber o supérfluo como supérfluo e sim como necessário. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, no vício. No vício. O álcool é necessário? Para quem tem esta... Se acabassem as bebidas alcoólicas no mundo, morreríamos? Não. Abalaria nossa sobrevivência? Não. Mas se uma pessoa tem dependência química, essa substância vai ser um problema. Mas vamos falar, temos o crack, a cocaína e outras tantas substâncias que são altamente tóxicas e venenosas, viciantes, que da mesma forma não tem absolutamente nada de necessário. Não só são supérfluas, como são supérfluas altamente destrutivas, não é? Uma coisa é não ser útil, outra coisa é ser destrutivo. E às vezes não, a gente fala assim, mas como? Você está dizendo que eu preciso de coisas que não são úteis? Sim, às vezes tem pessoas que precisam de coisas que não são boas para si. Né? Isto é vício, nada positivo. Nós podemos nos tornar necessitados do supérfluo. E hoje em dia, a nossa sociedade, por exemplo, não basta ter um celular, tem que ser o último modelo que saiu agora. Mas não pode ser um que faça bem o que tem que fazer. A pessoa fica infeliz se não tiver o último. Quase como se fôssemos pegos numa armadilha, não é? 705 pergunta Allan Kardec. Por que nem sempre a terra produz a terra de plantar, ok? Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Resposta. É que por ser ingrato, o homem a despreza, a terra que planta. A terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também o homem acusa a natureza daquilo que só resulta da sua imperícia ou da sua
previdência. Ora, porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Sim, ela produz para fornecer ao homem o necessário, mas é preciso que ele plante corretamente, plante bem, porque senão não vai vir como retorno uma boa colheita, não é? Continuam os espíritos superiores a dizer: a terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com o necessário. A terra produziria sempre o necessário se o homem se contentasse sempre com o necessário. Se ela, a terra, não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo, que poderia ser aplicado no necessário. Gente, faz todo sentido isso, não é? Então, por que não há uma produção para que não tenha mais fome no mundo? Porque tem muita gente fazendo coisas que não vão nesse sentido. Interessante, muito interessante. Vede o árabe no deserto, acha sempre de que viver. Assim, o árabe no deserto acha sempre de que viver, ou seja, ele sempre vai encontrar no deserto uma forma de sobreviver. Alimento, água, ele vai encontrar, mas ele tem que saber procurar, não é? Senão vai morrer fatalmente de sede e de insolação. Vede o árabe no deserto, acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, terá o homem motivo para espantar-se se nada encontra no dia seguinte, ou queixar-se por se achar desprovido de tudo quando chegam os tempos de penúria. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, terá o homem motivo para espantar-se se nada encontra no dia seguinte, ou queixar-se por se achar desprovido de tudo quando chegam os tempos de penúria? Em verdade vos digo, a natureza não é imprevidente. O homem é que não sabe moderar o seu modo de viver. Concorda? Deixem nos comentários se concordam que o homem é que não sabe moderar o seu modo de viver. Concordo. Fez bastante sentido aqui o que os espíritos falaram. A natureza não é imprevidente. Imprevidente é o homem que não sabe trabalhar direito com a natureza. E o que é o homem? É o espírito encarnado. Ok? Vamos hoje ficar por aqui. E amanhã voltamos com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.